Eu quero falar de um assunto e a minha intenção é abençoar você, que escamas caiam dos olhos. Quantos de vocês realmente desejam fazer a vontade de Deus? Quantos de vocês desejam mesmo ser aprovado por Deus? Eu quero ser aprovado por Deus. A palavra do Senhor diz, não é sobre isso que eu quero pregar, mas ela diz que nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 16. Efésios 5, versículo 16. Eu acho isso interessante. Vamos ler então o versículo 15, até mesmo porque acho que ele tem a ver com o que fala o 16 e o 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios. Como que um sábio anda? É sempre interessante quando você vê a Bíblia dando uma direção, ela vai mostrar para você como é essa direção, como deve ser um sábio. Então ela diz, volta, versículo 15, não como nércio, ande como um sábio. Como que um sábio anda? Primeiro, remindo o tempo. Procure remir o tempo, ok? Procure investir nas primeiras coisas primeiro. Remir o tempo significa que você utiliza bem do tempo que você tem. Remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias são o quê? Maus. Vivemos dias maus. Então reme o seu tempo. Não fica gastando tempo com aquela coisa que não é boa. E aí o versículo 17, hoje não é pregação, então não vou falar. Por esta razão, não vos torneis novamente insensato. É muito ruim, porque tem gente que ele tem atitudes insensatas com a vida financeira, aí sofre. E porque sofre, pensa, não, então essa é a cruz que eu tenho para carregar. Tem nada de cruz aí. O nome disso chama-se insensatez. Tem gente que é insensato com o casamento, toma decisões erradas, prejudica o cônjuge, prejudica os filhos. Tem uns que são insensatos na obra de Deus, por não ter conhecimento, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Eu quero hoje, pela graça de Deus, mostrar para você sobre prosperidade. Deus colocou essa palavra no meu coração e louvado seja Deus pela vida do pastor Adriano, que tem se tornado uma coluna no nosso meio, que hoje eu preguei uma palavra pela manhã, na verdade na inspiração, né? Deus às vezes faz isso comigo. Preparei algo para ministrar, mas cheguei aqui e percebi no meu espírito que eu tinha que falar outra coisa. Aí eu vou falar do que eu ia falar hoje de manhã, na quarta-feira. Deus faz isso comigo. E aí, vem essa palavra no meu coração, e ele disse que o Espírito Santo falou com ele de manhã que era para anotar, fazer anotação. E ele desobedeceu o Espírito Santo. Preciso expor ele aqui na frente da igreja. Ele desobedeceu o Espírito Santo. Depois foi de serviço dobrado. Por quê? Porque ele me pediu, me manda a palavra. Eu disse, que palavra? Ele falou, não é possível. Eu falei, não, uma maior parte está no meu coração, tem umas coisas anotadas, mas aí ele transcreveu, então vai chegar até você em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre prosperidade, mas antes disso eu preciso orar com você, para que o seu coração se abra, para que você não tenha um espírito, um coração errado para ouvir sobre esse assunto. Eu quero, pela graça de Deus, como homem de Deus, como alguém que tem temor a Deus, como um profeta, como um pastor que é zeloso, ensinar para você. Porque deixa eu te falar uma coisa, como eu disse, eu compreendo às vezes gente que vem no nosso meio e ele não entende a palavra de maneira clara, e foi ensinado para ele de uma maneira errada, e aí ele chega com um conceito errado das coisas. Por exemplo, alguém esses dias falou, a videira acredita na teologia da prosperidade? Eu falei, não, nós não somos da teologia da prosperidade. Por quê? Teologia da prosperidade, ela foca o que o homem pode fazer. Eu tenho isso porque eu fiz o curso tal, eu trabalhei para isso. E qual que é o problema da teologia da prosperidade? É que o foco é só dinheiro. E eu concordo com alguém disse, que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Prosperidade, a teologia da prosperidade, ela foca o homem. É aquilo que ele tem, mas é tudo dele. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade. Do mesmo jeito também, e eu faço questão de ir para o outro lado, até para chamar a sua atenção, do mesmo jeito que está em oposição à teologia da prosperidade, a teologia da pobreza.
Tem gente que acha que quanto mais pobre, mais perto de Deus. Está errado isso também, ok? Por que está errado? Porque a teologia da pobreza, ela não glorifica a Deus. A teologia da pobreza é o seguinte: eu abri mão de tudo para servir a Deus, porque essas igrejas de hoje são muito gananciosas, só falam de dinheiro. Mas deixa eu te falar uma coisa: ele vive o dia todo preocupado para pagar uma energia. Ele pensa mais em dinheiro do que qualquer outra pessoa. Vive ansioso, vive correndo atrás de homens, dependendo de pessoas, pedindo. Então, isso aqui é de Deus? Não é de Deus. Qual que é o problema? É que eles pensam que para ser espiritual eu não tenho que ter dinheiro. Mas ele vive em função do dinheiro. Por que vive em função do dinheiro? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem filho e o filho dele pede para comprar uma coisa, ou talvez um caderno para levar para a escola, ele não tem dinheiro, essa pessoa está muito mais perto de se revoltar contra Deus do que aquele que tem e às vezes precisa ser equilibrado, muito mais. Então deixa eu te falar uma coisa: ele se torna muito mais ansioso do que o que não tem. Deus tem para nós pobreza? Eu não acredito. Se você acredita, está aqui um homem que respeita você. Eu não acredito em pobreza. Por que eu não acredito em pobreza? Porque tem gente agora sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Quem é que pode ajudar? Quem foi o homem que emprestou mais helicóptero que o próprio Estado? Quem foi o homem que está pagando do bolso dele aluguel de jet ski? E Luciano Hang, eu vou fazer propaganda para um cara daquele, porque ele ganhou mais ainda minha admiração e estou orando por ele. Eu já percebi, quem vive na teoria da pobreza, ele fica criticando quem tem, mas na hora que precisa, vai atrás de quem? De quem tem. Então você não deveria ficar nesse lado aqui, porque pobre não ajuda, ele só não tem nem para ele. E o evangelho é para ajudar. Nós como igreja aqui na sexta-feira, nós oramos e tiramos uma oferta para ajudar as pessoas. Isso é de Deus ou não é? É. Agora, presta atenção, nós estamos aqui, eu vou te mostrar isso, 2 exemplos na Bíblia, para pregar o evangelho aos pobres. Mas quando ele tem experiência com Deus, a vida dele é mudada. Eu recebi um áudio hoje de 6 minutos. Esse é um dos áudios que eu tenho que guardar para a minha vida. Eu acho que Deus viu que eu estava hoje desencorajado de manhã, né? Recebi uma seta do diabo maligna, fiquei desanimado, assim, veio uns negócios na minha cabeça. E Deus usou um irmão para gravar um áudio de 6 minutos. Esse irmão deitava no chão do Ceasa. Depois ele diz que isso foi bênção de Deus, quando ele conseguiu dormir dentro de um caminhão, atrás do caminhão, como é que chama lá? Caçamba? Na caçamba do caminhão. Hoje, ele devolveu um dízimo de 4 dígitos. É o salário de muitas pessoas, ele falou. Falou: pastor, isso aconteceu na minha vida, não foi 5, 3 anos não. Isso aconteceu na minha vida, quando vocês entraram, me ensinaram sobre, eu achei lindo isso, não foi sobre dinheiro, me ensinaram sobre perdão, que eu sou amado, a aceitação. Hoje eu tenho uma casa abençoada com a minha esposa, hoje eu aprendi a amar, respeitar a minha esposa, e o fruto disso foi o dinheiro, prosperidade. E ele falou: então hoje eu quero te agradecer. Ele estava sabendo de nada, e ele parava, e ele chorava, e ele dizia, e ele falou: por favor, continue contando comigo. Mal ele sabe que eu vou continuar contando mesmo. Não me esqueça, jamais vou esquecer de você. É por causa do dinheiro? Quem me conhece sabe disso. Estamos atrás de nada, mas isso que eu acho bonito, que Deus transformou. Então eu vou te fazer um pedido especial. Se você tem alguma treta, alguma crença errada, se você tem um problema com essa área, a respeito de finanças, tanto essa questão de dinheiro, de dízimo, de oferta, eu queria que você fizesse uma oração agora, coração aberto para Deus falar com você, que você pudesse falar, que Deus falasse com você hoje, porque eu quero, pela graça de Deus, mostrar para você, nessa semana também nas lives, que o maior interessado em te abençoar é Deus. Agora, olha para cá, assim como eu não creio na teologia da pobreza, eu também não creio na teologia da prosperidade, da ganância, porque a teologia da prosperidade desses pastores, eles se interpretam ao pé da letra, que o melhor dessa terra é, qual que é o relógio mais caro, não estamos nisso. O que a videira crê? O que nós cremos?
teologia da mordomia. O que é a teologia da mordomia? É você ter para você e para abençoar a outros. Teologia da mordomia é saber, não somos dono de nada, mas pela graça de Deus, o Senhor nos deu, nos permitiu cuidar de uma família, cuidar de um ministério, cuidar de uma empresa, cuidar de um dinheiro que não é nosso, que Ele nos deu. Olha o que diz 2 Coríntios 8:9. Mas eu vou orar com você para que o Senhor traga a revelação. Pois conheceis a graça de Deus. Quantos aqui conhecem a graça de Deus? Qual que é a consequência de conhecer a graça de Deus? Pois conheceis a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Do mesmo jeito que eu respeito você, se você acredita, mas não seja como esses esquerdistas hipócritas, que eles querem pobreza só para os outros, mas vivem em mar de muita coisa. Não, nós não somos desses. Ah, pastor, não gosto que você fala disso. Não vou falar desse assunto, mas vou falar uma coisa. Do mesmo jeito que eu te respeito, me respeita crendo na prosperidade, na riqueza. Eu creio, oro por isso, peço mesmo para que Deus continue me abençoando, para que possamos abençoar a outros também. E oro também por você, para que Deus te prospere, porque prosperidade é ter para você e para ajudar a outros também. Amém? Você sabe, vamos orar. Última coisa, cuidado para não cair na hipocrisia. Porque você que é pai, você quer que o seu filho ande num carro bom, quer que o seu filho estude numa escola boa, quer que ele coma bem. Mas aí, às vezes você não quer isso para os outros. Tem uma irmã lá em Goiânia, vou mudar um pouco aqui, mas acho que ela não está me ouvindo não, posso falar. Ela chegou para nós uma vez e disse o seguinte: olha, eu respeito demais, eu amo o Ministério Videira, eu amo a pregação de vocês. E aí nós ficamos, né, você fica todo feliz quando você ouve isso. Mas, toda vez que alguém te elogia e coloca um mais na frente, vai anular tudo que ele falou anteriormente. Então vocês são uma bênção, a igreja de vocês, a palavra, mas tem uma coisa em vocês que me incomoda muito, ela disse. E claro, como pastores, nós temos que ter sabedoria. Nós perguntamos: o que te incomoda? Vocês falam de dinheiro demais. Falei: que horas nós falamos de dinheiro? No culto. Falei: mas vamos lá, nós temos 40 minutos de louvor, gastamos 15 de oração, oferta, às vezes fazemos em 7 ou 10 minutos a oferta. Ainda a oferta, a palavra, e a pessoa trazer aqui na frente. E somos um ministério que amamos a palavra, gastamos 50 minutos, às vezes 1 hora na pregação. Nós falamos muito de dinheiro. Ela falou: não, você sabe, eu vou falar logo a verdade, eu não gosto desse assunto. Aí eu perguntei: por quê? Porque ela falou: porque eu já tenho para mim e para o meu filho, e eu sou uma pessoa contente. Parece piedoso, parece bonito, mas o que ela está dizendo: se eu tenho para mim e para o meu filho, que o resto se exploda. Quem tem só para si não é próspero. Quem tem só para si não é abençoado. Quem tem só para si não entendeu o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deu o que Ele tinha de melhor. Se você tem só para você, você não é uma pessoa ainda que Deus quer te usar. Porque a vontade de Deus é que você tenha para si e tenha também para abençoar a outros. Eu louvo a Deus, porque graças ao Senhor, essa igreja tem para si e tem para abençoar a todos que precisam. Não tem um irmão no nosso meio com aluguel atrasado, que se tiver, ele perguntar, nós temos para dar. Temos cesta básica aqui, temos no estoque, tem mais essas que entrou, nós vamos ajudar. Não tem nenhum irmão com luz atrasada, cortada. Se tiver, nós temos. Por quê? Porque essa é a bênção de Deus. Agora, toma cuidado por causa da hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu quero para mim. Não, nós temos que pensar no outro também. E o meu desejo que você prospere é que você tenha para si e tenha para abençoar a outros. Põe a mão no seu coração, por favor. Vamos orar com o coração aberto. Pai, fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Senhor, como autoridade que o Senhor me constituiu e o Senhor colocou a tua palavra na minha boca, eu peço-te, usa-me com tua graça, com sabedoria.
Dá-me, Senhor, palavras que vêm do trono do Senhor para abençoar os meus irmãos. Ó Deus, livra de ter gente com o coração fechado, com a mente fechada, mas que o Espírito Santo, que hoje possamos ter testemunho, que o Espírito Santo tocou em mentes e em corações aqui, porque nós, Pai, não estamos aqui para edificar um reino de homens, nós estamos aqui para edificar a igreja do Senhor. Queremos abençoar, ó Deus, a obra, queremos abençoar as vidas, e nós cremos que o Senhor nos levantou nessa cidade com uma mensagem, e essa mensagem vai crescer e vai alcançar outras vidas em nome de Jesus. Diga assim: o meu coração está aberto para receber a palavra. Diga: hoje eu serei instruído pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você porque nós estamos iniciando a semana da prosperidade. Nós oramos por cura e tivemos muitas curas no nosso meio. Glória a Deus. Quantas pessoas que foram curadas. Foi assim, impressionante. Oramos também na segunda semana por milagres. E Deus operou coisas assim preciosas. E na verdade nós não estamos sabendo de tudo. Nós oramos. E coisas estão acontecendo. E nessa última semana agora, nós vamos orar por prosperidade. Por quê? Porque é vontade de Deus que você prospere. A primeira coisa que eu preciso ensinar para você hoje é a vontade de Deus que você prospere. É a vontade de Deus que você seja alguém próspero. E prosperidade não está ligada com dinheiro apenas. Como eu disse, por causa de alguns exageros de alguns lugares, algumas pessoas se desculpam em não contribuir, não se envolver por causa de exageros. Agora, não é porque alguns estão fazendo coisa errada que eu vou fazer. Não é porque alguns têm atitudes erradas que eu vou praticar. Ah, pastor, nós temos que tomar cuidado, porque senão algumas pessoas vão se escandalizar com isso. Eu falo, escandalizar com o quê? O que escandaliza são exageros. Agora, por exemplo, nós estamos começando essa semana, por quê? Porque eu quero construir aqui como igreja, aqui em cima, um auditório para as nossas crianças. Deus está abençoando essa obra. Nós temos crianças dos nossos cultos com 70, 80, 100 crianças. E as nossas irmãs, os líderes são testemunhas, têm dito que não cabe nas salas. E já é hora de nós termos um prédio semelhante a esse, um mini auditório, para termos um alcance maior com os nossos juvenis. Por exemplo, nós às vezes queremos também ter reuniões de casais. Às vezes aqui é grande, podemos fazer reuniões ali de discipulado, de batismo. Então, o alvo que nós pensamos sempre em prosperidade é para o avanço da obra. Nós temos quase 50 igrejas no estado. Eventualmente essas igrejas precisam de suporte. Como eu disse, nós como igreja enviamos uma oferta para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Por que fizemos isso? Porque irmãos foram tocados por Deus. Então, veja bem, quem é que pode contribuir? É quem tem. E por que você tem? É porque você é melhor do que o outro? Não. Olha para cá, prosperidade não começa no bolso. Prosperidade começa na forma de pensar. Enquanto você tem uma forma de pensar egoísta, enquanto você tem uma forma de pensar errada, criticando pastores, criticando a igreja, você não vai prosperar. Você sempre vai ficar nessa fila de que pessoas te ajudam, tendo dó de você, e não o contrário. Tem gente que gosta de fazer uma cara de dó. Eu não gosto. Eu não gosto. Se eu tiver que fazer uma cara de dó para ganhar alguma coisa, vai demorar. É porque eu sou orgulhoso? Não. Porque eu dobro os joelhos e Deus vai me dar. Amém, irmãos? Mas alguns parece que gostam de receber. Ama quando alguém lembra dele com um tênis usado para dar para ele. Eu estou fora disso. Se você lembrar de mim, é 43. É difícil encontrar um vaso do meu tamanho, não é? O blazer também. Já viu gente assim? Ele ama só receber. Deus quer que você entenda que Ele te perdoou, te santificou para uma vida abundante. Ele não ganha nada com miséria. Deus não ganha nada em ver uma pessoa sofrendo e você não poder ajudar. Qual que é a graça de Deus? Alguém está numa situação, eu chego e digo para ele, meu irmão, nós vamos ajudar você. Isso é gratificante ou não é? Muito. Mas por que alguns têm um bloqueio? Porque infelizmente
elas não entendem a maneira correta que Deus dá a prosperidade, que Deus mostra na sua palavra o quanto nós podemos ser abençoados. E hoje eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, para te mostrar que a vontade de Deus é que você seja participante daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero ler o texto de João capítulo 6, quero que você acompanhe comigo, e quero rapidamente colocar aqui alguns princípios desse texto na palavra de Deus. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma numerosa multidão. Por que eles seguiam? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, eu acho bonito porque ele fala que a festa da Páscoa dos judeus estava próxima. Algo iria acontecer. E a Bíblia diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. O que eu acho bonito? É que quando é coisas espirituais, Deus lida com coisas espirituais. Mas quando é também com coisas, né, que exigem um material ali para ser multiplicado, o Senhor lida com ele também com muita tranquilidade. Aí o Senhor virou para o seu discípulo Filipe e disse: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus queria ensinar para eles o princípio da fé. Jesus queria ensinar para eles o princípio da mordomia. É nossa responsabilidade pregar o evangelho, mas é também nossa responsabilidade ajudar, cooperar com os necessitados. Quantos estão me entendendo? Volta, por favor. Erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele. Quem foi o primeiro a ver essa multidão? Jesus. E olha o quanto ele preocupa com as pessoas. Jesus disse: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus poderia ter feito: prepara o óleo da unção aí, que tem muita gente com fome, e nós vamos ungir a barriga deles todas, e vão sair daqui, e vamos fazer ministração com imposição de mão. Não. Jesus disse: eu orei, eu preguei, mas agora eles estão precisando de algo. Aí ele perguntou: onde compraremos pães para dar a comer? Aqui é Filipe. E aí o Filipe, olha a resposta de Filipe: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. Nós somos experimentados por Deus às vezes, somos testados. Deus nos testa. Sim ou não? Sim. E aí o versículo 7 diz: respondeu Filipe. Filipe aqui é a pessoa natural. Ele só pensa em termos naturais. Não é alguém que tem fé, não é alguém que tem uma palavra de milagre. É gente natural. É que faz conta. 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 4 é igual a 8. 8 mais 8 é igual a 16. É gente natural. Que qualquer um que pega uma calculadora, ele pode fazer. Que diferença faz uma pessoa espiritual de um natural? É quando ele tem olhos de fé. Se eu estou aqui calculando igual uma pessoa calcula aí fora, é natural. É Filipe. Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Diga assim, pedaço. Depois eu vou te mostrar qual que é a visão do homem e qual que é a visão de Deus. Para te dar um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, está aí um moço, que tem 5 pães. Ele é homem ou a Bíblia chama ele de rapaz? Rapaz. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Nem de trigo não era, era cevada, era o pão do pobre. Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Tem um que é natural, o outro é incrédulo. Ele nunca atribui valor ao que Deus já tem dado a ele. Ele nunca olha para o que Deus tem dado e acredita que através disso Deus pode multiplicar. Ele nunca olha que o poder da semente. Tem gente que sempre diz: não, eu tenho que arrumar outro emprego, não, eu tenho que fazer isso, não, estou ganhando pouco demais. Deixa eu falar uma coisa para você, sobre isso não vou entrar em questão. Você ora, Deus fala com você: procure valorizar o que Deus já te deu. Pare de desprezar o que Deus já te deu. Pare de às vezes reclamar pelo que Deus já te deu.
Não fale mal do que Deus te deu até que a outra porta se abra. Você sabe quem são os que estão preparados para ter promoção e talvez uma nova porta de emprego abrir para ele? Os que são gratos pelo que ele tem hoje. Mas se você é daqueles que vive reclamando do que você tem, eu lamento em dizer, dificilmente você vai prosperar. Dificilmente. Por quê? Porque quem não é fiel no pouco, não tem como Deus colocar no muito. E ele olhou e disse, mas isso, o que é para tanta gente? E aí o versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quantos homens tinham? Quantos homens tinham? Mas quem foi o canal que Deus usou? Um rapaz. É muito ruim quando nós temos uma igreja de homens, mas infelizmente, alguns homens não querem contribuir. Aí Deus é obrigado a levantar um rapaz. Por que nós queremos avançar? Como eu disse, é para assistir melhor as crianças aqui. É para darmos um testemunho para elas. É para mostrar para elas assim. E não vou negar para você, é para a obra avançar sim. Nós vamos avançar. Agora, eu quero mostrar um princípio para você, que multiplicou-se 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos da palavra de Deus acreditam-se que tinha 12.500 pessoas naquele lugar. E aqui eu passo a falar com você alguns princípios poderosos a respeito de favor nessa área financeira. Primeiro, tudo começa com uma semeadura. Vamos repetir isso? Tudo começa com uma semeadura. Tudo que você multiplicar por zero é igual a zero. 0 vezes 0 é igual a 0. Tudo que você multiplicar por 0, 3 vezes 0, quanto que é, gente? 3. Tudo que você multiplica por 0 é igual ao quê? A 0. Então, quantas pessoas às vezes não contribuem? Quantas pessoas às vezes não são mais organizadas financeiramente? E eu não vou negar para você. Olha, as pessoas falam assim, pastor, alguém disse, né, que queria discordar de você. Eu falei, pode. Do mesmo jeito que eu provo para você as coisas na palavra, você pode discordar de mim, mas você tem que fazer como eu faço. Você tem que me mostrar na palavra o que você discorda. Porque discordar só para discordar, aí é insensatez. Não, eu discordo de você. Ok, você é livre, mas por que você discorda? Quais os versículos que você vai me mostrar que você discorda disso? Esse garoto, olha para cá, os irmãos que discordam disso, que às vezes criticam, eu sempre pergunto, você tem ajudado o quê? Quantas cestas você distribui por mês? Quantas clínicas de recuperação você ajuda? Qual trabalho você está envolvido? O dia que você me mostrar o que você tem feito, aí eu aceito sua crítica. Mas se você só critica, eu não ouço. Os irmãos acham que eu estou certo? Porque é verdade. Você nunca vai ver, nós temos um irmão aqui, precioso, que ele é construtor. E ele está envolvido em muitas obras. Constrói prédios. Mas nem adianta procurar ele não, porque ele já tem muito serviço já. Está tão abençoado que não está nem conseguindo profissional para trabalhar. Se você é da área, procura ele. Irmãos, você nunca vai ver um construtor de uma grande construtora criticando o outro. Por quê? Porque ele sabe quanto custa. Ele sabe a dificuldade. Principalmente segunda-feira, ainda mais agora que saiu o pagamento sexta. Eles bebem e não vão trabalhar na segunda-feira. É difícil. É ou não é? É ruim falar isso, né? Mas é verdade, só uma brincadeira. Você nunca vai ver uma pessoa, porque ele sabe o que é aprovação, é no Estado, é difícil, uma aprovação do bombeiro, é difícil isso. Quem que você vê criticando? Quem não constrói. Pessoas críticas não constroem. Quantas pessoas tinham naquele lugar? Só de homens 5.000. Nossa, que povo despreparado. Nossa, por que cada um não trouxe uma marmitinha para não ficar pesado? Quem critica não contribui. Quem contribui é aquele que quer ver a expansão. Tinha 5.000 homens, mas tinha um menino que disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu quero ser parte disso. Eu quero contribuir. Talvez o que você tem ainda é pouco, mas isso é suficiente para Deus multiplicar aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo começa com uma semeadura. Ali tinha muitas pessoas,
Mas tudo começou quando um garoto... Eu tenho por mim que tinha pessoas ali que tinham pão também. Mas por que não deram? Isso não é problema meu. Essa salinha aqui não é problema meu. Eu vou falar uma coisa para você. Se eu ficasse na minha casa querendo resolver só os meus problemas, eu vou falar para você, são poucos. A minha mulher é uma bênção. Pensa numa mulher que não me dá trabalho diante de Deus. Diante de Deus. Não é uma pessoa encrenqueira, não é chata, tudo. O problema que ela tem é só o que todos os homens têm, que todas as mulheres têm, é que a gente ama muito, né? E quer ser suprido ainda mais. É o único problema que eu tenho na minha casa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem outro problema, não me cobra a ausência, tal. Entende? Sabe, meus filhos não são os melhores, mas, se eu te falar, são lindos, servem a Deus. Minha menina também não é baguncenta aqui, né? Submete, fica aqui. Deixa eu te falar, a minha vida é envolver em problema dos outros. Eu vivo, na verdade, para ajudar pessoas. Você não tem ideia o quantas vezes meu celular toca para a gente salvar pessoas, ajudar. Agora um que andou comigo me mandou uma mensagem, a esposa saiu de casa com outra pessoa, ele está sozinho com os meninos. Lá de outra cidade, 1.200 quilômetros, já mandei ele me ligar amanhã, falei, estou subindo, vindo agora para pregar aqui, estou indo agora, me liga amanhã. Meu coração é tocado. Porque eu também sou filho de pai separado, eu fico vendo esses meninos sofrem. Eu me envolvo com o problema dos outros. É muito ruim quando nós temos irmãos na igreja que tem um coração que não quer se envolver com o problema dos outros. Nós estamos aqui para envolver com o problema dos outros, sim, é por isso que nós somos igreja. Ele disse, me ajuda. Eu falei, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. É problema meu isso? Não. É conhecido, mas isso me toca. Esse menino, eu tenho certeza que ele foi tocado, porque quando ele viu 5.000 pessoas sofrendo, ele poderia ter escondido dele, mas ele falou, eu quero ser parte da solução. Eu quero te perguntar hoje, você quer ser parte da solução? Você quer ser parte da solução? Porque um menino se dispôs a ser parte da solução com uma semeadura, Deus pode alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Que alegria que não foi aquele menino indo embora, vendo aquele tanto de gente com a barriga cheia, sendo alimentado, e ele dizendo, fui parte nisso. Aí nós temos às vezes alguns irmãos do nosso meio que fica aqui desconfiado, criticando e falando que não vai contribuir. Você é livre. Hoje eu vou te dar, na verdade você já tinha, mas hoje eu vou te dar autorização. Eu quero começar te dizendo, se você não acredita nessa obra, não confia, fica livre. Se você até hoje devolveu o seu dízimo nessa igreja, ou entregou oferta, com medo da retaliação, da maldição, não precisa dar mais. Não dê mais. Não dê mais. Se você tem dúvida, se no passado, não dê. Eu só quero que contribua quem está alegre. Se você é daqueles que no dia da pressão, no dia da dificuldade, não podemos contar com você, se na hora que você tem que atrasar, você escolhe atrasar só o dízimo, também não precisa dar mais, você está livre. Você não deve, se você ficou 7, 8 meses, você não deve igreja. Hoje está gravado o que eu estou te falando, você está livre de devolver o seu dízimo e a sua oferta. Eu só quero que contribua nessa igreja quem está alegre para fazer isso. Quem sente realmente prazer de fazer isso. Quem realmente está feliz com o que Deus está fazendo na vida dele. Com quem acredita que quer ver isso aqui expandir para 3 cultos, para 4 cultos, para 1.000, 1.200, 1.500 pessoas. É isso que eu quero. Se você chega todo domingo aqui e fica desconfiado de nós, eu não vou pôr meu dinheiro aqui. Faz bem mesmo, faça, põe onde você quiser. Fica em paz. Contribua com Galo, com Cruzeiro, com o que você acha bom. Contribua com outro lugar. Eu só quero que contribua aqui hoje pessoas que estão alegres, pessoas que estão felizes. Quero que você realmente hoje seja livre de toda importunação. Não fui eu que fiz isso, mas se algum dia eu subir nesse púlpito, falei para você dízimo e você não gostou, hoje você está livre, você está abençoado, você está liberado. Eu acho que vai até voltar algumas pessoas para a videira. Sério, porque eu fiquei sabendo que um saiu por causa disso. Falei, então vamos lá, faz esse vídeo chegar até ele, para ele voltar. Eu quero continuar sendo bênção para o seu casamento. Eu quero continuar sendo bênção para a sua família.
A partir do dia que eu não for mais bênção para você, que o Senhor realmente me leve para outro lugar, ou que eu faça outra coisa. Então eu não quero que ninguém fique angustiado, mal, triste, não. Eu quero que você tenha alegria. Há algum constrangimento desse menino? Não. Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Aí é interessante que disse Jesus, qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Fazei o povo assentar. Deixa eu te falar, se você quer prosperar, ser bem sucedido, é preciso você descansar. A ansiedade rouba a sua fé para prosperar. Por isso que eu não acredito na pobreza. Porque é difícil você encontrar uma pessoa que diz que renunciou tudo feliz e em paz. Ela sempre está angustiada quando não está atrás de alguém para ajudar a pagar alguma coisa. Ele vive muito ansioso, vive muito preocupado. Então, deixa eu te falar, Deus quer trazer para você descanso. Então a primeira coisa que o Senhor falou foi o quê? Fazei assentar. Prosperidade é fruto de descanso. Descansa na promessa de Deus. Descansa que quem vai fazer você prosperar é o Senhor. Descansa que Ele vai abrir portas para você. Descansa que Deus vai multiplicar o seu recurso e vai abrir novas portas para você. Agitação, barulho, não. Fazei sentar. Senta. Fique em paz. Senta. Senta e veja Deus trabalhar para você. Mas você que está desempregado, procura emprego. Eu estou falando de sentar, não é ficar em casa. Não. Vai entregar currículo. O povo é terrível. Fica aqui 50 minutos falando uma coisa, ele pega um ponto que eu falei e fala, você falou isso. Comprei uma rede. Não. O descanso é uma posição. Como você me entende? Uma posição. Eu faço tudo. Trabalho, estudo, me qualifico, faço o curso, leio livros e faço tudo, mas depois eu literalmente entro na posição do descanso, porque eu entendo é que Deus que vai fazer. Terceira coisa, então Jesus tomou os pães e tendo dado o quê? Graças. Tem um fator multiplicador na sua vida, gratidão. Deus não multiplica aquilo que você não agradece. Por que o dízimo é importante? Porque, olha para cá, o dízimo é vida. Quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo, Pai, eu não merecia ter uma família que eu tenho, não merecia ter um emprego, não merecia ter a saúde, então estou te entregando. É forma de gratidão. Quando nós não fazemos acordos conosco, né, acordos de não contribuir, nós estamos dizendo em outras palavras, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Tudo que eu tenho é o que faço. Jesus mandou eles sentarem e tendo dado o quê? Graças. Deixa eu te falar uma coisa. Você é capaz de agradecer pelo pouco que você tem? Deixa eu falar uma coisa para você. Agradecer depois que 5.000 pessoas comem. Olha para cá, não conversa, por favor. Qualquer um faz. Mas agradecer quando você tem só 5 pães e 2 peixes, é porque isso mostra um coração. Qual que é o problema de alguns? Põe o instrumental aí, Guilherme. Qual que é o problema de alguns? Amorosamente eu vou te falar. Não adianta também só entregar o dízimo se você não é grato. Se você não tem gratidão. Quando você recebe, o que você fala? Aqui, salário desse, como é que prospera com esse valor? Não, peguei aquele serviço lá, mas esse povo. Se isso é o que você tem falado, talvez a bênção está retida para você. Não é que Deus não quer te abençoar. Ele já até liberou, mas ela está retida. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes. Um disse, nem com 200 denários. Um denário era um salário de um dia. Uma diária. Você vai multiplicar 200 por talvez hoje 200 reais. Ele falou, nem se eu tivesse todo esse valor, não teria padaria para comprar. Um desprezou. O outro achou pouco demais. O que Jesus fez? Agradeceu. Agradeceu. 5 pães e 2 peixes. Mas isso que é para tanta gente? Epa, isso aqui é o sinal de um milagre. Me dá aqui os 5 pães. Me dá aqui os 2 peixes. Me dá aqui. Ele ergueu para os céus e tendo o quê? Dado graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde. Obrigado pela paz. Obrigado pelo trabalho que eu tenho.
Só de eu estar vivo eu sou bênção demais. Só de eu estar aqui já é bom demais. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Eu sou assim, cada vez que eu dou graça, mais Deus me abençoa. Cada vez que eu dou graças, mais o Senhor abre portas para mim. E abre portas. E Deus me abençoa. E as coisas acontecem. Acontece de várias maneiras. Eu fico vendo o quanto realmente eu sou amado, o quanto Deus, mas Deus tem me dado isso, um coração de gratidão. Obrigado. Distribuiu entre eles o quanto, o que, gente? Quanto o quê? Quando você é grato pelo que você tem, quando você reparte o que você tem, isso abençoa você e a outros. Lembra que o outro disse: se tivéssemos aqui 200 denários, não seria suficiente para dar um pedaço. Deus não é Deus de pedaço. Deus vai dar para você o quanto você quiser. Deus vai te abençoar nesse tempo. Deus vai abençoar para você, Deus vai abençoar para outros, Deus vai abençoar para repartir. Diga amém sobre isso. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quantos queria. Eu tenho por mim que Jesus pegou e agradeceu e disse: pode distribuir. Eles voltavam e pegavam dele, e cada vez ele agradecia mais e distribuía, e agradecia. Não está escrito assim, mas eu gosto de ler a Bíblia também tendo imaginações. Foi para isso que Deus colocou, te deu o cérebro, então usa, amém? Pensa, leia a Bíblia e pensa. Eles iam até Jesus, eles viam Jesus agradecendo e o povo comendo. 5.000 homens. Versículo 12, olha, tem que ser lindo. E quando já estavam o quê? Fartos. Estavam o quê? Fartos. Disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A Bíblia não diz: você não é obrigado a pegar carona comigo, você pode ficar aqui. Só se você tiver muita fé, você vai junto comigo. Sobrou 12. Eu tenho por mim que aqueles 12 Jesus deu para aquele menino. Para quem que Jesus deu? Para o menino. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando Pedro emprestou o barco para Jesus pregar, ele teve a maior colheita da vida dele. Quando aquele menino disse: 5 pães e 2 peixes, eu posso fazer a escolha de comer, mas eu quero ser parte disso. Eu quero ser parte disso. Eu quero ser parte, eu quero ajudar. Agora, eu concluo falando 2 coisas para você. Tem satisfação maior do que aquele garoto? Eu fico imaginando a cena, eu gosto de ler imaginando a cena. Tem imaginar, você consegue, eu não sei, talvez está me faltando palavras para expressar aquele menino do ladinho de Jesus, vendo aquele tanto de gente comendo pão e peixe, e o coração dele dizendo: eu fui parte disso. Eu fui parte disso. Que glória não foi para ele saber que 5.000 homens, mulheres e crianças alimentaram André, e ele balançou a cabeça e disse: pela graça de Deus, eu fui parte nisso. Sabe o que o Senhor falou comigo hoje à tarde? Na verdade, ele queria usar mais, mas o garoto foi o único disponível. Eu não acredito que no meio de 5.000 homens tinha só um menino que tinha pão. Não acredito. Outros também tinham. Mas os outros disseram o quê? Não é problema meu. Eu já tenho minha casa, né, pastora Larissa? Eu já tenho um quarto, meus filhos. Eu já tenho meu carro. Para que eu vou preocupar com coisas de igreja? Isso aí é vocês que se preocupam. Eu só quero ir lá consumir a palavra e ir embora. Se eu der, vai faltar para mim. Obrigado. Esse menino poderia ter pensado isso. Sabe o que eu amo? É que é garoto. Eu tenho 2 desses lá em casa. Eu tenho 2 desses lá em casa. É só um mover de Deus para um garoto oferecer pão. Eu tenho um desses lá em casa que eles pegam a bisnaguinha assim e eles já esquecem o mundo. Tipo assim, isso aqui foi feito para nós. Comamos e regozijemos-nos.
A minha esposa cai na bobeira sempre de falar, vai lá comprar uns negócios. Eles compram as mussarelas desse tamanho. Eu falei, nem sabia que existia um negócio desse tamanho. Eu falei, para que isso? Já comprei de uma vez. Aí eu falo, aleluia, vai demorar assim um mês. Aí eu chego lá, pai, traz mussarela. Eu falei, e aquela? Foi consumida. Mas esse garoto disse algo: se é para abençoar mais pessoas, eu abro mão. Você nunca nos ouviu e nunca vai ver aqui nesse microfone alguém dizendo, você não precisa, o que você tiver só do seu aluguel, traz para cá, vende seu carro. Nunca faremos isso. Como eu te disse, estou reforçando, fique em paz. Se você que não contribui, fique em paz, continua vindo aqui feliz. Mas eu digo para você, é muito gratificante quando um menino entendeu que o que ele tinha, Deus usaria para abençoar outras pessoas. Então, Deus falou isso comigo hoje de manhã. Você pode falar isso para as pessoas? Se elas deixarem de contribuir, fique em paz, que não vai faltar para você. Deus falou para mim, se algum dia tiver uma necessidade, eu vou enviar um menino com 5 pães e 2 peixes para você. Falou comigo isso aqui, eu estava aqui hoje. O Senhor falou comigo, eu vou enviar um menino de 5 pães e 2 peixes para você. Por quê? Porque nós, às vezes, focamos demais nesse, naquele, e Deus usa quem? Os improváveis. Quem que Deus usa? Os improváveis, com essa camisa bonita. Quem que Deus usa? Os improváveis. Por quê? Porque alguns têm demais, eu não, eu quero contribuir. Fique em paz. Você que tem muito, louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Nós não somos uma igreja que estamos interessados em nada seu. Estamos interessados sim, no que Deus é interessado, no seu coração, abençoar você. Mas eu acho muito estranho também, pastor Adriano, pessoas que dizem amar a Jesus e não amam o que Ele ama. Porque nós amamos Jesus, precisamos amar o que Ele ama. E nós temos que chegar a um ponto de remover toda a hipocrisia no nosso meio. Tudo na vida custa. Para você ter um bom som, custa. Poderíamos ter um meia boca, ainda vou melhorar. Vai melhorar, não para ficar mais alto. Que tem alguns que às vezes me reclamam, e eu preciso de todos eles. Todos eles são bênçãos. Vai melhorar ainda mais. Mas isso custa. Vamos fazer um trabalho para as nossas crianças. Isso custa. Então, como que nós vamos avançar? É com meninos, com homens, com mulheres, com todos aqueles que dizem, eu quero ser parte dessa obra. Que gratificação não foi para aquele menino ir embora e ver aquela família feliz, comendo, barriga cheia, levando ainda para casa alguns, e ele dizendo, obrigado, Senhor, por eu ter sido parte disso, obrigado por abençoar. Você sabe, eu finalizo com você falando de uma história bíblica para te mostrar um princípio espiritual. A esses que sempre falam, a respeito de que não é vontade de Deus nos prosperar, como eu disse, você precisa me provar. Amorosamente estou aberto a você me procurar. Por quê? Porque as coisas que aconteceram no Velho Testamento, eu quero finalizar juntos, olha para cá, vou finalizar num horário. É uma sombra da realidade hoje. O que aconteceu na velha aliança é o que, gente? Sombra. É como uma sombra da minha mão. A mão é a realidade. Então o Velho Testamento é sombra. O Novo é a realidade. Mas o que aconteceu no Velho Testamento? A Bíblia diz que o povo de Israel ficou escravo no Egito durante 400 anos. Quantos anos? 400. Quem era a pessoa que os escravizava? Faraó. Na Bíblia tem tipos. Faraó é um tipo de demônio. Egito é um tipo do mundo. Israel hoje é um tipo da igreja. E a Bíblia diz que eles ficaram escravos quantos anos? 400 anos. Diz a Bíblia que teve um dia que eles clamaram ao Senhor, gemeram, e o Senhor levantou um libertador chamado Moisés. E Moisés chega para Faraó, você sabe da história. Se você não sabe, você pode ler. Ou se você não leu, você assistiu a novela dos 10 mandamentos, então você sabe muito bem.
gosto de fazer uns quebra-gelo para algumas pessoas se conectar, ok? Não briga comigo, não. Mas se você prendeu lá também, está valendo. E aí, a Bíblia diz que Faraó resistiu. Vieram as pragas. Qual foi a última praga? A praga do primogênito. Todas as 9 pragas, o povo de Israel não teve nenhum problema com eles. Eles não foram atingidos, afetados em nada. Mas na última praga, a morte dos primogênitos, que ali foi instituído a Páscoa, o Senhor deu uma ordem. Por favor, não converse, olha para cá. O Senhor deu o quê? Deu o quê? Uma ordem. Vocês vão pegar um animal. Esse animal é um representante do que aconteceu lá na cruz. Por isso que eu estou te falando, é uma sombra. Vocês vão pegar um animal, porque a Bíblia diz em Ezequiel: toda alma que pecar, essa morrerá. E Deus não quer matar o homem. Então Deus fala: eu preciso derramar o sangue para pagamento do pecado. Assim aconteceu. Você vê, a primeira oferta na Bíblia foi de um animal que foi morto, porque a Bíblia diz que Adão pecou e ele estava nu. Depois ele foi vestido com pele de animal. Então, se ele foi vestido, o animal teve que morrer. E se você for ler Apocalipse, você vai saber, continua conosco, você vai aprender muito da palavra de Deus. Você vai ver em Apocalipse que ele foi o quê? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Lá no Éden, Cristo representado foi aquele animal que morreu como a primeira oferta para cobrir o pecado do homem. Diga aleluia. Voltando para o Egito. Aí, o Senhor deu uma instrução: mata o animal, pega o sangue e passa na porta. Hoje é dia de ceia. Passa onde? De fora. Por que que o sangue é fora da porta e não dentro? Por que que o sangue é fora e não dentro? Porque Deus é que precisa ver e não o homem. Quantas pessoas, Leandro, no dia da ceia: não quero participar da ceia porque eu não estou apto. O sangue não é para você, primeiro momento. O sangue é para Deus. Então o sangue não foi passado dentro da porta para o homem ver, para a mulher ver. O sangue foi passado fora. É Deus que precisa ver. Deus não fica olhando em primeiro lugar comportamento. Se tem o sangue, não tem mais maldição, porque o animal foi morto e o sangue foi colocado. Por isso, nesta noite, por que que você vai prosperar? Não tem maldição de miséria, de doença, de pobreza, de morte, de prejuízo sobre você, por causa do sangue. Videira Belo Horizonte abençoada. Mas era só isso? Não. Entra para dentro da casa e pega a carne do animal e vocês vão comer junto com pães. A carne do animal, olha só, quem tem um discípulo desse aí, eu sou um homem próspero. Naquela noite comerão carne assada no fogo. Por que fogo? Porque o fogo da ira de Deus caiu sobre Jesus lá na cruz. Tinha que queimar e ele tinha que comer. O pão representa o corpo de Cristo, que foi moído, partido naquela cruz. Quando nós comemos desse pão, nós estamos declarando: eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho vida abundante. O sangue foi para perdão dos pecados. Agora, olha para cá. Foi só isso que Deus fez? Não. Se você for observar a palavra de Deus, e o Guilherme vai achar para mim, a Bíblia diz que antes deles saírem, é porque a revelação veio fresca agora, não deu tempo nem de anotar. Antes deles saírem, Deus falou: vocês trabalharam 400 anos, não receberam 13º, não receberam férias. Conecta comigo aí. Não receberam full de garantia. Você conhece, hein? Não recebeu insalubridade, que trabalha com barro, adicional noturno. Não deu férias. Vocês não receberam isso. Vocês vão bater na porta dos egípcios. Durante esses 400 anos você trabalhou, você foi enganado. Mas a cruz não só perdoa você, a cruz também restitui você. E eles vão trazer ouro, vão trazer prata para você. E a Bíblia diz que naquela noite eles saíram. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e à sua mulher objetos de prata e também de ouro. E a Bíblia diz que o Senhor fez que o seu povo encontrasse o que, gente? Favor!
encontrasse favor. Encontrasse o quê? Favor da parte dos egípcios. Também um homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito. Eles encontraram favor. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que eles saíram, e naquela noite eles saíram. No Salmo, se eu não me engano, 105 diz que no meio deles não havia nenhum enfermo. Sabe quantos milhões de pessoas? Quase 3 milhões de pessoas. Era como se eles colocassem toda Belo Horizonte e falar, em Belo Horizonte não tem um enfermo. Sabe por quê? O pão traz cura. No momento que eles colocaram o sangue, a ira foi aplacada, a maldição não entrou. No momento que eles comeram o pão, eles foram o quê? Curado. Fez sair o seu povo com o quê, gente? Prata, ouro, e entre as suas tribos não havia inválido. Se você discorda de mim, você tem todo o direito. Mas a mesma cruz que traz perdão, traz saúde e traz também prosperidade. Se você não quer, é um direito seu. Mas a mesma cruz que traz saúde, perdão, traz também prosperidade. Qual que é o objetivo da prosperidade? Para que Deus deu ouro e prata para o povo? Podemos fazer um estudo sobre isso. Mas a Bíblia diz que Moisés então decidiu construir o tabernáculo que Deus falou com ele. E Moisés foi instruído, Hildo, para que o povo trouxesse oferta. Se eles eram escravos, que oferta que era essa? A oferta que eles foram restituídos. E diz a Bíblia que naquele dia Moisés fez uma oferta. Os homens deram tanto ouro e tanta prata que Moisés disse o quê? Pode parar. Já acha isso aí também. É suficiente. Não precisa mais. Sabe por quê? Deus está dizendo, eu vou prosperar você, para você abençoar a obra. Você sabe por que Deus falou para ele não precisa trazer mais? Desfruta também com sua família. Deus, ele se alegra quando ele vê você prosperando, quando ele vê sua casa prosperando. Eu me alegro quando eu vejo irmãos trocando de carro, quando eu vejo irmãos viajando, quando você tem condição de colocar seu filho na escola, quando você tem, para com essa mentalidade de achar que Deus não gosta disso, que Deus está, que é errado você buscar. Não, a vontade de Deus é que você prospere para abençoar o santuário, para abençoar o tabernáculo e para que você também seja abençoado. Por quê? João 16, 24, olha o que a Bíblia diz. Aqui, o texto está lá, volta lá o texto de Êxodo. Vocês conseguem? Não, deixa isso aí então. É porque você tinha colocado o de Êxodo. Tem como voltar? Então ordenou Moisés e a ordem foi proclamada ao arraial dizendo, nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Chega, pronto. Nós já conseguimos, já. Oh Jesus, ajuda esse pastor, ajuda esse homem que vos fala nesta noite. Digo eu para contigo, filho. Então, não precisa trazer mais. Sabe por quê? O coração de Deus é o seguinte: vocês estão abençoando a obra, mas eu quero que você desfruta também com a sua casa. Eu quero que você desfruta com a sua família. Abençoa também seu vizinho. João 16, 24 diz, olha só, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Por quê? Porque Deus se alegra com a bênção de sobejar, de multiplicar. Até agora, deixa eu só falar uma coisa para você. Era para fazer o santuário de Deus, sim ou não? Mas Deus mandou que quem entregasse a oferta? O povo. Ele não é Deus? Por que ele já não fez um negócio pronto? Existe diferença entre mágica e milagre. Mágica é o diabo que faz. Quando Deus te dá uma oportunidade para contribuir, é porque Deus quer prosperar você. Esse povo que era escravo, eles contribuíram. Se você for estudar sobre os prêmios Nobel da Paz, eu nem sei se Nobel ou Prêmio Nobel da Paz, os maiores ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, quem que é? São judeus. Por quê? Porque eles têm a bênção de Deus. Você sabia que um dos maiores exportadores de fruta para a Europa e para os lugares, países do primeiro mundo, um dos maiores exportadores de fruta, às vezes fica em primeiro lugar é Israel? Israel não chove, mas eles têm uma tecnologia de gotejamento e eles fazem com que as frutas ficam mais gostosas, assim, mais saudáveis, maiores e melhores. Pela graça de Deus eu tive a oportunidade de comer uma fruta em Israel.
Olha para cá. Por causa da inteligência da bênção de Deus. Não é um povo pobre. Os maiores bancos que tem hoje, quem são os donos? Os judeus. Porque eles têm a bênção de Deus. Isso não afasta. Eu sei que são criticados e são perseguidos, mas é um dos povos que mais ajuda. Você precisa ler. Não seja essa classe C consumidora, que só fica consumindo coisa da internet. Aprenda a ler que você vai ver o quanto eles contribuem, o quanto eles ajudam. Aqui mesmo no nosso estado foi muito ajudado com a tragédia de Brumadinho. Foi o país que mais ajudou Minas Gerais. Por que ajuda? Porque tem. Quem não tem não pode ajudar. Só pode ajudar quem tem. Então vamos pedir para Deus, gente. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Muda de mentalidade. Eu não sou contra você, não estou atrás de nada seu. Eu estou no mesmo time. Que você prospere cada vez mais, para que possamos crescer e avançar e construir coisas belas, bonitas, para alcançar mais vidas e para abençoar o reino de Deus. Amém? Agora, se você não lembrar nada do que eu falei, lembra disso. A mesma cruz que te traz perdão, cura, traz para você também favor para prosperar. Fique em pé. Nós vamos tomar a ceia hoje. Com esse entendimento, eu vou comer do